Eu quero começar contando a história de uma menina que existiu de verdade. Uma menina que nasceu numa das cidades mais antigas do mundo e cresceu com seus pais, pai e mãe. Geralmente uma criança se torna emocionalmente perturbada quando tem algum problema com o pai ou com a mãe. Quando o pai foi ausente, quando a mãe foi narcisista, ou a ausência de pai ou de mãe perturba as emoções da criança à medida que elas vão crescendo. Isso não sou eu que estou dizendo, a ciência comprova. Mas essa criança cresceu com pai e com mãe. Cresceu numa cidade que era histórica, porém adoravam muitos deuses diferentes. Em algum momento da adolescência para a juventude dessa criança, talvez por algum tipo de abuso de alguém, talvez por pobreza e necessidade, talvez por ter andado com mais companhias, ela resolveu se prostituir. E é uma decisão muito difícil para alguém não viver uma vida de libertinagem, mas ganhar dinheiro com a libertinagem. É uma decisão difícil, porque não é a questão de você escolher com quem vai se deitar. É qualquer hora e qualquer dia chegar alguém que paga para isso. As emoções de uma pessoa que vende o próprio corpo vão se apagando dia após dia. Naquela época, e na cidade que ela morava, não tinha uma casa específica para isso. Na própria casa dessa pessoa, ela atendia seus clientes. Era a sua casa onde ela dormia, no mesmo lençol que ela dormia, ela atendia os homens que a procuravam para isso. Suas emoções bagunçadas, suas emoções feridas, seus sentimentos completamente confusos, porque a pessoa precisa, para chegar em certo nível de convivência com o pecado, ela precisa estar completamente desnorteada emocionalmente e espiritualmente. Mas também por muitas pessoas visitarem a casa dela, as notícias também chegavam primeiro a ela. E uma das notícias que começou a chegar para essa agora mulher é que tinha um povo que estava caminhando pelo deserto, vindo na direção da cidade que ela morava. E esse povo que estava caminhando na cidade, rumo à cidade que ela morava, tinha intenção de tomar essa cidade. Então todas as notícias que corriam por essa cidade atemorizavam as pessoas, porque uma das notícias que chegou no ouvido dessa moça foi: vocês não vão acreditar, eles estavam de frente para o famoso Mar Vermelho, e ao colocarem os pés, Deus secou o mar para esse povo passar. Todo mundo: Deus, o próprio Deus, o Deus deles, não os nossos, o Deus deles secou o mar para eles passarem. Eles no caminho destruíram os 2 reis dos amorreus, ninguém consegue parar esse povo. E as notícias começaram a se alastrar pela cidade. Um dia, Josué, filho de Num, o homem escolhido por Deus para substituir o grande profeta Moisés, declara o seguinte, Josué capítulo 2, versículo 1. Então enviou Josué, filho de Num, 2 homens. Quantos? 2. Foram 12 primeiro. 10 falaram: não dá para tomar aquela terra. 2 falaram: dá. Ele pegou os 2 que acreditaram. Não dê missão para quem não acredita no teu sonho. Não deixa ir na frente quem não está acreditando no que Deus te falou. Chamou 2 que acreditaram. Vem vocês aqui. Vocês vão fazer o seguinte. Olha a ordem. Vão espiar secretamente. Uma estratégia. Não adianta você ser cheio de Deus e não ser inteligente. Quantas pessoas que tinham Deus, mas não tinham inteligência, mataram em nome de Deus? Feriram pessoas em nome de Deus, dividiram igrejas no nome de Deus, acabaram casamentos no nome de Deus. A inteligência é algo que você tem que preservar e desenvolver. Ela já está em você.
Então Josué, não só cheio do Espírito, mas também com inteligência e estratégia, diz: vão só dois, só os dois que acreditam, porque só quem é inteligente escolhe bem quem vai andar do teu lado. Pega esses dois que acreditam e vocês vão secretamente espiar, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e eles entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo seu nome era Raabe, e dormiram ali. Por que eles entraram na casa dessa mulher? A única casa que estava aberta para homem entrar. A única casa que ninguém da cidade desconfiaria se dois homens entrassem à noite. Afinal de contas, era uma casa feita para isso, para receber homem. Eles entram na cidade de Jericó, entram na casa da prostituta. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: nesta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar essa terra. Isso aqui é muito poderoso para quem não prestou atenção. A Bíblia diz que a gente não tem que ler, a gente tem que meditar. Meditar e imaginar. É a primeira vez que os hebreus vão ser chamados de filhos de Israel, e não foi por alguém de Deus, foi pelos inimigos. No deserto eles eram os hebreus, o povo hebreu. Quando eles ameaçam entrar na terra prometida, os inimigos dizem: os filhos de Israel querem entrar. Esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira para fora os homens que vieram até ti e entraram na tua casa, porque eles vieram para espiar essa terra. Porém a mulher tomou a ambos os homens e os escondeu, e disse: é verdade, vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens foram embora. Não sei para onde foram, e de vocês atrás deles, quem sabe vocês alcançam. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens atrás dos espias pelo caminho do Jordão, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que os homens dormissem, ela voltou para o telhado e disse aos homens: bem sei, a prostituta, a mulher que em algum momento decidiu vender o próprio corpo, decidiu abandonar a casa dos seus pais, porque seus pais ainda eram vivos, ela vai falar isso. Decidiu viver uma vida, talvez porque não conhecesse o Deus de Israel, talvez por causa dos deuses que reinavam na sua terra, ela decidiu viver uma vida imunda de pecado. Essa mulher diz o seguinte para os dois espias: bem sei que o Senhor Deus vos entregou esta terra. Eu posso estar em pecado, eu posso estar na imundícia, mas burro eu não sou. Eu já sei que Deus está dando essa terra para vocês, porque o pavor e o medo caiu sobre nós, sobre todos os moradores dessa terra. Eles estão desmaiados diante de vocês, porque nós temos ouvido que o Senhor Deus de vocês secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e que vocês fizeram os dois reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam da além do Jordão, os quais vocês destruíram. Ouvindo todas as histórias, desmaiou o nosso coração, e nessa cidade não há ninguém que tenha ânimo algum, por causa da presença de vocês, porque o Senhor, vosso Deus, o Deus de vocês eu ainda não conheço, mas o vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já cometi pecados, mas também já vivi em pecado. Só que tem um problema para quem já viveu em pecado, porque cometer pecado nós cometemos e talvez ainda cometamos, mas viver é uma decisão difícil, principalmente para quem já conhece o nome de Deus. E quando você está vivendo em pecado e já conhece o nome de Deus, tem algo 24 horas dentro de você dizendo o seguinte: é isso que você quer? Você está fazendo... Quem conhece o nome de Deus nunca mais peca em paz, você sabe, né? Acabou a paz para pecar. Nada é mais gostoso. Quer seguir um conselho? Conheceu a Deus, viva agora para Deus. Nada vai ter graça mais.
E em algum momento da história dessa mulher, ao escutar a fofoca dos clientes que tinha um povo que servia um Deus, que é Deus em cima da terra e debaixo da terra, ela começou a ficar incomodada com o que fazia. Porque qualquer um que escuta sobre o nome poderoso de Deus não consegue ficar na mesma podridão que está. Aquilo começou a mexer com ela de tal forma que ela chega para os espiões e diz o seguinte: eu sei que Deus vai entregar essa terra para vocês. 10 de vocês que vieram aqui não acreditaram. Eu, que nem sou de vocês, acredito. A fé não é exclusiva de quem está dentro, não. Tem gente lá fora que pode ter mais fé de quem vem todo domingo na igreja. Tem gente que vê mais Deus do que você que está vindo às vezes. Porque não é bater carteirinha na igreja, é acreditar sem duvidar no que saiu da boca de Deus. Essa mulher falou assim: Deus está entregando essa terra para vocês. E os homens falam: é isso mesmo. Então ela é muito inteligente, percebendo que a guerra está ganha para o lado dos israelitas, fala assim: me jurem que se eu esconder vocês, vocês vão livrar a mim, ao meu pai e a minha mãe e aos meus irmãos. Ou seja, ela não tinha problema com a família dela. Porque quando você quer se livrar e tem problema com o teu pai que te abandonou, que fez alguma coisa, fala: livra só a mim, que meu pai que pague conta para Deus. Ela falou: não, livra a mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo. A inteligência dela, não só a inteligência cognitiva, mas emocional, para negociar no momento de desespero, tem que ser inteligente. No momento que o bicho está pegando, o rei de Jericó está atrás dela, está atrás de todo mundo, o bicho pegando, ela falou assim: peraí, eu vou dar um jeito de tirar vocês daqui, mas quando vocês entrarem nessa terra, me prometa diante do Deus de vocês, que eu, meu pai, minha mãe, minha família inteira não serão tocados. E os espias, em nome de Josué, garantem a segurança. Se você realmente não nos entregar e colocar uma fita vermelha na casa, está apalavrado, ninguém vai tocar na sua família. Os hebreus, outrora no deserto, agora já com comando divino para entrar na terra prometida, começam a cercar a cidade de Jericó. A vitória vai ser iminente, está chegando. O povo está desesperado. Ela mesma disse: o povo está desesperado, desanimado, estão desmaiando. Isso aqui é uma informação muito importante. Todo exército, quando vai atacar, precisa saber como está o ânimo, como está o emocional do outro. E não é só exército bélico, não. Jogo de futebol. Eu acompanho alguns jogadores de futebol, eles falam: Tiago, para a gente mais importante do que analisar como é que o outro está marcando, como é que o outro está jogando, é saber que tipo de palavra descontrola ele emocionalmente, para a gente falar no meio do jogo e deixar o cara descontrolado, e a gente jogar a bola e passar. Eu preciso conhecer o emocional de com quem eu vou brigar. Essa mulher dá uma informação extremamente importante para os espias. Fala assim: se vocês vierem de vassoura, vão ganhar, porque eles estão assustados, não precisa nem ter arma. Essa mulher entrega o jogo para os espias, fala assim: eles estão desmaiando, porque o Deus de vocês abriu o mar vermelho, não vai desbaratar a gente? Um Deus que abre o mar para os seus filhos passarem, não vai tirar a gente do caminho para eles agora tomar essa terra? Então aqueles homens disseram: assim faremos, se você manter sua aliança conosco e não denunciar o nosso negócio, e Deus nos dar essa terra, usaremos contigo de beneficência e fidelidade. Foram-se, pois, os homens, versículo 22, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram seus perseguidores, porque os perseguidores buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e foram até Josué, e contaram-lhe tudo o que acontecera, e disseram a Josué, aqui o relatório da missão de espionagem: Josué, versículo 24, certamente o Senhor entregou toda essa terra nas nossas mãos, porque todos os moradores de lá desmaiaram diante de nós. Deixa eu te falar uma coisa que você não pegou nessa passagem. Sabe por que eles estavam aterrorizados, desmaiados? Não é porque tinha um exército grande vindo.
é por causa de um milagre que Deus tinha feito no passado. Eu te explico. Um milagre que Deus fez no passado pode te dar uma vitória no presente. Só porque Deus abriu o Mar Vermelho 40 anos atrás. Eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos se passaram de um milagre, e esse milagre ainda estava tendo efeito, ainda estava deixando todo mundo de perna bambeada. O milagre que Deus fez no teu passado ainda tem validade hoje. O que Ele vai fazer hoje vai ter validade no teu futuro. O que Deus vai te entregar, teus filhos e os filhos dos teus filhos vão colher do milagre que chega na tua vida. O que estava assustando os moradores de Jericó não é um exército bem armado, porque nem arma eles tinham. Eram as histórias do que Deus fazia por eles. Milagres não perdem prazo, não tem prazo de validade. O que Deus fez na tua vida no passado pode assustar teus inimigos de hoje. Tem gente tentando te bloquear hoje, não consegue, porque já sabe o que Deus fez na tua vida no passado. Não ousa continuar se levantando contra você. Uma vez tive um problema com uma pessoa, um líder. E um outro grande líder chegou para mim e falou assim: por que você não vai contra ele? Você tem mais força para ir. Eu falei assim: por um motivo. Eu já vi Deus fazendo milagre na vida desse homem. E onde já teve milagre, tem proteção. Que se levante outro. Eu vou ficar na minha casinha cuidando dos meus filhos, resolvendo minhas falhas com Deus e seguindo o meu caminho. Porque onde Deus já fez milagre, pode acontecer outros. Vou repetir. Onde Deus já fez milagre, pode acontecer outros. Israel entra, mata todo mundo, toma a terra prometida, a terra de Canaã. 40 anos esperando. Mas quando eles vêm à casa de Raabe, Josué fala: na casa de Raabe ninguém toca. Uma mulher que viveu a sua vida no pecado, agora está protegida pelo exército de Deus. Uma mulher que estava na casa onde malignidades aconteciam, sabia mais do poder que Deus tinha para fazer as coisas do que todos os moradores ricos e poderosos daquela terra. Deus não avisou para ninguém que ia invadir ali, só para Raabe. E quando vem a lista dos heróis da fé em Hebreus 11, isso me deixa arrepiado. Vai falar Davi, Abraão, Josué, Raabe. Hebreus 11 diz assim: Raabe, a prostituta, pela fé, escondeu os espias e afastou a morte da sua casa. O que salvou aquela mulher foi a fé que ela colocou num Deus que ainda nem conhecia. O que salvou Raabe foi porque as histórias, por mais que no formato de fofoca ou no formato que chegaram, não chegou no formato de pregação como hoje, com certeza. Chegou, tá vindo um povo que Deus abre mar, tá vindo um povo que coloca a coluna de fogo para guiar, tá vindo um povo que não tem comida porque cai maná, tá vindo um povo que as roupas crescem junto com eles, tá vindo um povo que o próprio Deus anda com eles. Raabe se arrepiava e acreditava naquelas histórias, a ponto de, pela fé, ir contra o seu próprio rei e abrigar 2 espiões. Milênios depois, o livro de Hebreus vai ser escrito. O autor dos Hebreus, desconhecido, fala assim: inclui Raabe, porque pela fé deixou uma vida de pecado e escolheu acolher o povo de Deus. Eu não sei que tipo de vida você está levando, se você é do povo de Israel que está invadindo a terra que Deus prometeu, ou se você está dentro dessa terra tendo que abandonar teu pecado para não morrer. Mas algum desses dois você é, hoje à noite. E hoje à noite, Deus marcou um encontro comigo e com você, para alinhar o nosso futuro
O nosso destino profético vai ser alinhado hoje. Se você está do lado de Israel, não seja como os 10 que falaram que não ia dar, seja como os 2 que acreditaram sem duvidar. Se você está de dentro do muro, ainda nos seus pecados, ainda nos seus erros, não te julgo, já estive aí. Oro todo dia para não voltar para aí. Mas também está na hora de você acolher o povo que está entrando e abandonar o que você fez até hoje. Porque Deus está chamando a gente. Deus está chamando para ser um só povo, com uma só mente, um só coração, com um contrato de exclusividade assinado com Deus. Há um tempo atrás eu fui vender um negócio meu. E aí eu comecei a conhecer um monte de termos que eu não conhecia, termos técnicos. M&A, memorando de entendimento, só que tudo em inglês. E tinha um chamado NDA. A partir do momento que você assina um NDA, é um contrato de que você agora está numa negociação exclusiva com alguém, você não pode falar dessa negociação com ninguém e nem negociar com outra pessoa enquanto esse documento está assinado, tem prazo. Isso é viver em santidade, é assinar um NDA com Jesus. Eu assinei um contrato de exclusividade. Eu não negocio com mais ninguém e não falo para ninguém os segredos que temos. Você sabe que para a gente levar a vida que leva, a gente precisa orar e jejuar bastante. E nunca na internet, olha que eu tenho muitos seguidores, nunca na internet você me viu eu postando uma foto orando, eu orando. Eu já deixei de seguir de gente que posta ele mesmo orando. Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade com a minha esposa e nunca postei intimidade com a minha esposa. Eu estranho quem está com intimidade com Deus e quer mostrar. Intimidade não se mostra. Filme eu orando aí, filme eu orando aqui. Tem alguma coisa estranha. Porque intimidade não se mostra. Intimidade se vive e se vive sempre. Eu decidi ser como os 2 espias que tiveram coragem de falar, vai dar. Eu decidi um dia lá atrás ser como Raabe, falar, eu estou nessa vida, mas eu acredito no Deus que eu estou escutando, está vindo lá de fora para me salvar. E eu consigo imaginar Raabe na eternidade, ao ver o seu nome sendo mencionado na lista dos heróis da fé, ela diz, eu? Uma prostituta? Eu que fiz o que fiz? Como se Deus considerasse o teu passado. Quando Deus diz que apaga o teu passado e dele não se lembra mais, Deus não mente não, Ele realmente não lembra. Senão Sansão também não estaria na lista dos heróis da fé em Hebreus 11. Se Deus fosse lembrar do nosso passado, nenhum de nós estaríamos nem aqui sentados hoje. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu imagino Raabe falando como eu entrei. E provavelmente alguém no céu abraçando ela falando, porque Ele é Abba e o seu amor nunca falha. Quando você escutava as fofocas de que um povo estava vindo e se arrepiava, era o Espírito Santo já trabalhando em você. Quando você escutava das maravilhas que o Deus de Israel fazia no deserto e você se emocionava, já era Deus te preparando para um dia não só salvar o povo dele, mas entrar na lista de heróis. Presta atenção, Deus é o único que transforma a gente que hoje está na pele de pecador em herói lá no futuro. Só Deus pode fazer isso. Por isso não julgue, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, quem é você para julgar o teu irmão? Você está julgando pelo erro de hoje. Se nós fôssemos julgar Raabe, a gente ia botar o dedo na cara dela e falar, sua prostituta, para não falar um outro palavrão. Mas se você esperar só um tempinho, a prostituta virou heroína. Eu não sei se você que viveu a vida toda certinha, pagou todos os impostos, fez tudo certinho, vai estar na lista dos heróis da fé, mas a prostituta que se arrependeu está lá. Sabe por quê? O céu não é para os certinhos, o céu é para os arrependidos. Abba,
Uma mulher que nasceu em outro povo, que não era o povo de Israel, pôde experimentar o Deus que deixou de ser exclusivamente de Israel para ser o Deus de todo aquele que se arrepende e chama pelo seu nome. Eu não sei se você está do lado do povo de Israel, porque do lado do povo de Israel teve os que entraram, mas teve os que não entraram. Então não adianta só estar do lado certo, tem que fazer a coisa certa. Moisés, o grande líder, nem entrou, porque Deus mandou ele falar para a rocha, ele nervoso bateu. Muitos não entraram porque ficaram o tempo todo murmurando. Não adianta só estar do lado certo não, tem que estar fazendo a coisa certa. Não adianta só estar na igreja não, tem que viver vida de filho. Ficou muito mais fácil para mim entender Deus depois que eu tive meus filhos, tenho 4. Quando eu vi essa escolinha que vocês estão construindo, lembrei dos quartos que eu tenho que construir para morar todo mundo. Uma ONG. E quando eu tive meus filhos, eu entendi muito mais a relação da gente com Deus. Porque quantas vezes meus filhos erram e eu perdoo, mas não perdoo lembrando no outro dia, não. Não, José, você errou comigo ontem. Não, deixa que nem lembro. Porque o amor de um pai com um filho cobre multidão de pecados. O amor de Deus com Raabe, porque encontrou naquele coração, mesmo com um corpo prostituído, um coração que queria conhecer a Deus. Eu não sei o que o teu corpo fez, mas se o teu coração quis conhecer a Deus, Deus te viu, Deus te enxergou, Deus te atraiu, Deus te tirou e te colocou onde você tem que estar para viver o seu destino nessa terra. Eu vim nessa noite para profetizar que se você está do lado de Israel, você vai estar entre os que vão entrar na terra. Se você está de dentro dos muros, no lado do inimigo ainda, você vai ser como Raabe, que vai se arrepender, vai dar espaço para o povo entrar e vai entrar na lista de heróis da fé. Eu não sei de que lado você está, mas eu profetizo que você vai estar no centro da vontade do nosso Deus. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer nas pedras do caminho você vai tropeçar. Deus te trouxe aqui porque Ele tinha um propósito: alinhar o teu futuro com a vontade dEle. A partir de hoje, tudo que você escuta sobre Deus, toma para a tua vida. Faz igual Raabe. Eu não sei qual erro você vai precisar deixar. Raabe teve que deixar os dela. Eu não sei qual tipo de vida você vai ter que abandonar, mas ao escutar falar sobre o Deus de Israel, aquela mulher começou a estremecer. E engraçado que ela não falou, nós estamos com medo. Ela fala, o povo de Jericó está com medo. Eu não, que eu estou escutando falar desse Deus. Eu estou mais para esse lado aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa. O medo só pega a mente de quem não acredita sem duvidar no Deus de Israel. Quem acredita sem duvidar no Deus de Israel não tem espaço para o medo. Ele tenta. O medo tenta. A ansiedade? Tenta. A insegurança? Tenta. Mas não pega. Não pega. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que vive dentro de nós do que o que vem lá de fora. Muitos homens e mulheres tiveram suas vidas transformadas. E mesmo que na pele de pecadores, por causa da transformação, entraram na lista de heróis. Sansão viveu em pecado, deitava com prostitutas, mas no último dia da sua vida, último dia, ele faz uma oração se arrependendo. Só que tem um problema, por causa das suas escolhas. Não pensa que o pecado não tem consequência, para não ficar. Por causa das suas escolhas agora, ele já não era o fortão não, agora ele era o bobo da corte. Arrancar os seus olhos, porque a primeira coisa que o diabo faz quando você vive em pecado é arrancar a tua visão. Você não vê mais nada. Não vê mais nada. Agora ele está no meio do palácio dos filisteus, sendo zombado, sem seus olhos, acorrentado, humilhado. Então ele começa a fazer uma oração de arrependimento e fala, Deus, só mais uma vez me perdoa, só mais uma vez devolve minha força. Eu te peço a última vez,
E a Bíblia diz que Deus viu o coração de Sansão e falou: tá bom, toma a tua força de volta. Sansão, quando percebeu a força voltando, chamou o cara que estava perto dele e falou: me leva para as pilastras. O cara pegou e colocou ele entre as pilastras. Ele coloca a mão nas pilastras e derruba todo o palácio. E a Bíblia diz: e no dia da sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Sabe o que está escrito quando Sansão nasceu? Um homem que foi dado por Deus para livrar Israel da mão dos filisteus. Ou seja, no dia da sua morte, ele cumpriu o seu propósito, mas cego, acorrentado, como bobo da corte. Você pode escolher a vida que quiser. A palavra de Deus vai continuar se cumprindo. Como você vai estar quando isso cumprir? Talvez você esteja tão arrebentado que nem perceba que se cumpriu. Eu vim aqui para te alertar que você decide como leva a sua vida, mas das consequências a gente não foge. A palavra de Deus está sendo liberada sobre você. Vai se cumprir, porque Deus não mente. Quando Deus fala, ninguém consegue impedir. Como você vai estar? Não sei. Como é que você quer viver a partir de hoje? De que lado você quer estar a partir de hoje? Eu tive que tomar muitas decisões na minha vida para estar no altar hoje. Eu tive que tomar muitas decisões difíceis. Deixar meus filhos em casa, não deixar meus negócios que são prósperos serem mais importantes do que o altar. Eu tive que tomar decisões difíceis. Mas se eu estou aqui hoje, é pela graça e misericórdia de Deus. E porque eu fiz escolhas no caminho, orientado pela bondade de Deus, sempre. Porque até para reconhecer nossos erros, a gente precisa da bondade de Deus. E por isso eu estou aqui no altar. Não estou porque sou bom, tem gente melhor. Não estou porque mereço, não mereço nada. O que eu merecia era o inferno. Deus teve misericórdia e me tirou de lá. Mas eu estou aqui porque eu decidi, como Raabe, escutar a voz de um Deus que nem era da minha nação, era de Israel. Eu escutei essas histórias através da Bíblia. Melhor do que Raabe, que escutou por fofoca, eu escutei sentado aí, de grandes pregadores. Então eu não vou negar a oportunidade que me foi dada de escutar a palavra de Deus e fingir que não existiu. Porque ao contrário de Raabe, que não dava para escutar testemunho de ninguém, hoje a gente não só escuta a palavra, a gente tem testemunho. Se perdeu a palavra, revê no YouTube. A gente tem tanta oportunidade que Raabe não teve. E ainda assim acreditou. Ainda assim se arrependeu. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. E nós precisamos alinhar hoje a nossa vida com o futuro, porque a terra prometida está a caminho. Eu quero profetizar: a terra prometida está a caminho. Para alguns vai ser algumas conquistas terrenas que ainda precisam acontecer para que outras pessoas vejam Deus na tua vida. Para outros já é a eternidade, como foi pregado. Para outros já é a eternidade. E quando você começa a amar a vontade de Deus, é igual Paulo: não importa se está vivo ou está morto. Morrer também é lucro, ficar aqui também está bom. Quando você conhece a vontade de Deus, só importa a vontade de Deus e não a tua própria vida. Mas para isso, não vamos ser hipócritas. Para isso, você vai ter que estar todos os dias diante do Deus que quebranta teu coração, colocando tua vida diante dele. O maior psicólogo gratuito que existe. 1 hora de oração é como se fosse 10 horas de terapia, no mínimo. Você vai ter que estar quebrantado e arrependido diante dele. E não tem como ele não te tirar da onde você esteja, seja uma casa como Raabe, seja de uma cidade como Jericó, seja do deserto. A terra prometida é o destino para quem confia no Deus de Israel. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar.
inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.